do que há algum tempo sai dos olhos das imagens de Nossa Senhora da Rosa Mística. Um fenômeno testemunhado por milhares de fiéis em 19 países, inclusive aqui no Brasil. Os cientistas querem comprovar se são mesmo lágrimas que caem dos olhos das imagens. Quem primeiro notou o que estava acontecendo foi este homem, o pintor de igrejas Aparecido Manuel Rodrigues. Ele está fazendo os painéis da igreja São Sebastião há uns 4 anos. Num intervalo do trabalho, Aparecido se fixou no rosto de Nossa Senhora da Rosa Mística e quase não acreditou no que viu. A santa estava chorando. E você tem certeza que é lágrima? Tenho, porque experimentei até, né? Experimentou? Experimentei, tinha gosto de lágrima mesmo. Que gosto? Como? Que gosto? O gosto assim meio salgadinho, né? Como lágrima mesmo, né? Ainda perplexo, o pintor chamou o padre. Impressionado, o padre Antônio abriu as portas da igreja e começou a tocar o sino, chamando os fiéis. Tudo isso aconteceu no dia 13 de fevereiro desse ano. E desde então a igreja, que estava fechada há 3 anos para a reforma, nunca mais fechou as portas. Desde o dia em que Nossa Senhora da Rosa Mística chorou pela primeira vez, os devotos têm colocado aos pés da santa bilhetes, cartas e vários objetos, entre eles roupas e fotografias. Todos querem alguma coisa: emprego, casa, carro e até um bom marido. Mas a grande maioria pede mesmo saúde e paz. Nesse bilhete aqui, por exemplo, Dona Regina pede a Nossa Senhora da Rosa Mística bênção para toda a sua família, especialmente para seu filho Guilherme, que sofre de epilepsia e convulsões. Diariamente, a imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística tem recebido a visita de centenas de fiéis do Brasil inteiro. A peregrinação mudou a vida do pequeno município de Louveira, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Muita gente passa o dia olhando para a imagem, na esperança de ver a santa chorar. E todos têm uma explicação para as lágrimas de Nossa Senhora. A senhora acha que ela chora por quê? Ela chora de tristeza, eu acho. Eu acho que ela chora de tristeza de ver os filhos dela assim, sem fé, né? Ela quer chamar, acho que o pessoal para a igreja, né? Os filhos dela para a igreja, né? Acho que é muita tristeza dela. Acho que ela deve saber alguma coisa que vai acontecer aí. Eu não sei, não. A senhora acha que ela chora de tristeza? Eu acho que sim. Que o mundo todo está tão atrapalhado, né? Tão cheio de guerra, de infelicidade, de pobreza e tudo. E diante da situação, não é, em que o mundo está vivendo, Maria, não é, como mãe de todos os homens, ela tem mostrado não só aqui, mas em diversos lugares, a sua preocupação em ver que as pessoas estão se distanciando de Deus. Nossa Senhora da Rosa Mística apareceu pela primeira vez em 1947, na cidade de Montichiari, na Itália, e ganhou o nome de Rosa Mística por causa das 3 rosas que tem no peito. Ela já se manifestou de maneiras diferentes em 17 países. No Brasil, a santa já chorou em 4 cidades, além de Louveira, Jambeiro em São Paulo, Santo Antônio e Juiz de Fora em Minas Gerais. Em Juiz de Fora, esta imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística já chorou lágrimas de sangue por 3 vezes. A primeira vez foi no dia 26 de maio deste ano. A imagem, que veio da Alemanha, pertence a Fátima de Oliveira. E a gente vai ficando assim super emocionado, porque é um vermelho vivo, parece que emitindo uma luz, tá? E ele sai em formas de gotículas, de bolinhas. Então todas as, não só eu, claro, eu não sou a única privilegiada, todas as pessoas que viram ficaram muito impressionadas. Todas as imagens de Nossa Senhora da Rosa Mística existentes no Brasil vieram da Alemanha. São cerca de 100 imagens. A de Louveira, em São Paulo, chegou em dezembro do ano passado e é feita de gesso. E até agora é a imagem que mais tem chorado. Nos últimos 8 meses, Nossa Senhora da Rosa Mística chorou 15 vezes. Só esse mês, ela chorou 3 dias seguidos. As primeiras lágrimas apareceram no dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Eram 6 horas da manhã. Às 8, 2 horas depois, os técnicos da Unicamp, Universidade de Campinas, já estavam na igreja. Os técnicos da Unicamp foram chamados pela própria igreja. Eles passaram 2 dias colhendo com uma seringa o líquido que escorria dos olhos da imagem. Um fenômeno presenciado por mais de 30 mil pessoas.
Colocado num tubo de ensaio, o material foi levado para os laboratórios da universidade. Aqui, com a ajuda de modernos equipamentos, 30 pesquisadores estão trabalhando basicamente para saber se houve ou não milagre. Para isso, o primeiro passo é descobrir se o líquido que sai dos olhos da imagem é realmente lágrima. É um trabalho muito difícil. Para se ter uma ideia, 5 equipamentos estão sendo usados nessa primeira fase da pesquisa. Essa máquina, por exemplo, vai revelar ou não a existência de 4 dos 13 elementos químicos da lágrima. Para os técnicos da Unicamp, acostumados a lidar com o rigor da pesquisa científica, esta é uma experiência inédita. Como é que é para você? De repente, uma cientista está tentando descobrir alguma coisa ligada à fé. Bom, eu acho que a gente, apesar de ser cientista, a gente não deixa de ter fé, né? Mas é que é uma coisa muito diferente, que a gente só ouvia falar em outros lugares, em outros países, né? E de repente uma coisa dessa aparece na mão da gente, para a gente fazer uma análise. Então, além, é emocionante para a gente fazer isso, né? A gente tentar descobrir aos poucos, né, cada componente da lágrima. Você fica torcendo? A gente até que fica torcendo que seja. Verdade que você já pegou um pouquinho de lágrima, já passou aí em você para dar sorte? Passei, peguei um pouquinho do líquido, bom, já que se é lágrima, enquanto eu não pego todo o material, passei um pouquinho atrás da orelha para ver se dá um pouquinho de sorte. A segunda fase do trabalho tem por objetivo verificar o que existe dentro da santa. A imagem vai ser submetida a outros 3 exames: raio-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada. E, finalmente, durante 13 dias seguidos, a imagem será fotografada e filmada o tempo todo. Até mesmo o Dr. Nelson Assini, professor de medicina legal e um dos cientistas responsáveis pela pesquisa, confessa sua expectativa com o resultado desse trabalho. São momentos que a gente vive de muita emoção, e toda a equipe nossa que lá esteve, né, que ao verificar o fenômeno, chama muita atenção, mas nós não podemos, infelizmente, temos que ser profissionais. E esta é o motivo pelo qual nos buscaram, né, pelo trabalho científico que dispomos e que estamos empenhados nisso. Neste momento, infelizmente, os meus dogmas, a minha fé, a minha paixão pessoal deve ficar de lado. E durante essa semana de pesquisa, o que você encontrou? Nós fizemos algumas análises preliminares de algum material que já recebemos. Esse resultado, tivemos alguns elementos compatíveis, por exemplo, com a lágrima. Não quer dizer que isso seja lágrima, ainda não. Há muitos elementos semelhantes, não é? Você encontrar sódio, potássio, são elementos que estão presentes na lágrima. Não quer dizer que isso seja lágrima, né? São elementos semelhantes. Há necessidade de uma apuração muito grande, né? Dependendo da origem do próprio material que foi construída a imagem, nós podemos encontrar esses elementos por uma simples transpiração, né? Então, não quer dizer isto que seja lágrima. Existem elementos compatíveis, né, que estão presentes, mas que estão também em outros líquidos orgânicos e em outras secreções. E esse trabalho é diferente? Bem diferente, né? Eu acho que nós estamos acostumados, né? Nós estamos recebendo aqui, agora, ultimamente, trabalhos dos mais variados, mas esses superpõem a todos os outros, né? Eu, intimamente, posso dizer uma experiência interessante com a minha mãe. Ela me telefonou delicadamente, disse: Nelson, eu sei que você está fazendo aí um trabalho com a Santa, e eu só quero te dar uma recomendação: muito cuidado com ela, trate-a com muito carinho. Isso é o motivo que ela se emocionou muito, e deu essa recomendação, né? Por enquanto, os cientistas da Universidade de Campinas não arriscam dizer quando a pesquisa vai terminar. Até lá, não se pode afirmar com certeza que as lágrimas de Nossa Senhora da Rosa Mística são realmente milagrosas. Por isso, o próprio bispo de Jundiaí, Dom Roberto de Almeida, recomenda aos fiéis que aguardem com tranquilidade o pronunciamento oficial da Igreja. Todo mundo sabe que, quando acontece um fenômeno semelhante, a Igreja, com toda a cautela, exige 3 momentos. Um primeiro momento, uma leitura do fato, o que realmente está acontecendo. Um segundo momento, este fato é explicado ou é explicável pelas leis da natureza,
pelas leis científicas ou também pela própria psicologia ou parapsicologia. E terceiro momento, uma leitura teológica deste fato. Este acontecimento se realiza num contexto de religião, num contexto de fé, num contexto digno de Deus. Se realmente esses três momentos forem positivos, as conclusões forem positivas, quer dizer, o fato realmente acontece, este fato não pode ser explicado por nenhuma lei da natureza, por nenhuma ciência, e é justificado perante a teologia, então, nesta hipótese, admitimos a possibilidade de uma intervenção de Deus, ou seja, A imagem já chorou 17 vezes de fevereiro até agora, sempre nos primeiros 13 dias de cada mês. Os cientistas têm 3 hipóteses para o fenômeno. Depois que as câmeras conseguiram registrar o líquido que sai da imagem, no dia 12 de outubro, a própria igreja chamou para pesquisa os médicos legistas da Unicamp. Fortunato Badam Palhares e Nelson Massini já trabalharam em casos importantes, como a contaminação por césio em Goiânia e a identificação e reconstituição do crânio do carrasco nazista Joseph Mengele. Em Louveira, o primeiro passo da pesquisa foi colher o líquido da imagem. Os legistas estão fazendo a análise pela 3ª vez, mas ainda não encontraram elementos suficientes para identificar o líquido. Eles esperam informações do fabricante da imagem na Alemanha para ajudar no estudo do fenômeno. O trabalho dos legistas também ganhou o apoio do Centro de Pesquisas Agrícolas da Unicamp e até os aparelhos que servem para medir temperatura, pressão e umidade do ar foram montados ao redor da imagem. Os dados vão indicar se há variações no ambiente antes, durante e depois de cada fenômeno. Os legistas já levantaram 3 hipóteses. A primeira é de que o fenômeno estaria ocorrendo por condensação. A umidade do ar estaria se concentrando na superfície da imagem, como se fosse um orvalho. A segunda hipótese é de transpiração. O material de que é feita a imagem estaria absorvendo a umidade do ar e transpirando o líquido de acordo com as variações de temperatura. Já a terceira hipótese é da capilaridade, ou seja, a imagem estaria absorvendo o líquido da base, de algum tecido molhado ou das flores que são colocadas no altar. Mas se nenhuma resposta for encontrada com as pesquisas em andamento, os pesquisadores já pensam em retirar a imagem do altar e levá-la para testes em laboratório. Muito provavelmente nós vamos ter que, numa fase final, retirar esta imagem do local em que ela se encontra, levarmos para um laboratório e deixarmos esta imagem durante um período que nós chamamos de quarentena, para que nós possamos submeter essa imagem a uma série de interferências externas e tentar dessa forma explicar o fenômeno tal qual está acontecendo em Louveira. Não, eu acredito que Deus não permite isso. Deus quer que ela chore aqui mesmo, Deus colocou assim, né? Eu acho errado. Na minha opinião, eu acho errado, porque eu acho que deve deixar ela quietinha onde ela tá, né? Porque ela não tá incomodando ninguém. Eu acho que as pessoas deviam compreender essas coisas, né? E ter fé e deixar as coisas acontecerem, né? Os fiéis deverão também estar conscientizados de que o trabalho que estamos realizando, na verdade, é um trabalho que poderá trazer realmente uma fé pública maior a esses fiéis, quando eles souberem exatamente os fenômenos, como ocorrem e por que ocorrem. O fenômeno tem atraído pessoas de todo o Brasil. O movimento na igreja não para. E o que para a ciência ainda é um desafio, para muitos fiéis tem uma única explicação. Nossa Senhora está chorando pela humanidade.